Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa. Dessa vez, quem subiu no bonde foi um dos integrantes da primeira seleção brasileira de voleibol, José Maria Soares, também conhecido como Zé Maria. Ele abriu o jogo sobre sua carreira, a época em que atuou no Botafogo e também a experiência no exterior. Confira agora a entrevista. O Bonde de Alegria tem a grata satisfação de trazer como passageiro hoje o renomado atleta José Maria Soares da Costa. José Maria, sinta-se à vontade nessa agradável viagem. Eu agradeço o convite de participar desse programa. É uma oportunidade que a gente tem, os ex-atletas, de divulgar um pouco daquilo que a gente fez em função do esporte, principalmente do meu voleibol, que é a minha paixão. José Maria, nós sabemos que parte da sua trajetória, por sinal brilhante, teve seu início no Botafogo. Qual foi a importância desse clube nessa maravilhosa caminhada? Olha, não foi bem no Botafogo. Eu comecei a jogar mesmo, a ter uma iniciação esportiva no clube chamado Clube Sírio-Libanês do Rio de Janeiro. Na época era uma casa e tinha uma quadra nos fundos da casa em que a gente jogava e o campeonato era desenvolvido ali. Decorria ali o campeonato. Então ali jogava Fluminense, Flamengo, Sírio, América, Bangu, naquela época tinham vários clubes participando do campeonato carioca. Era uma festa, tinha torneio início, era uma coisa completamente diferente do que é hoje. Entendeu? E dali então eu tive uma participação no Flamengo de uns 3 anos mais ou menos, e então eu fui para o Botafogo. Do Botafogo foi minha vida toda lá dentro. Toda. É o clube em que eu aprendi tudo, a trabalhar com esporte. Faz parte da minha família o Botafogo, porque foi aonde eu desenvolvi todo o meu potencial, todo o meu conhecimento, foi dentro do Botafogo. Então, na realidade, é o Botafogo o clube exatamente. Mais marcante nessa mais trajetória. Marcante na minha vida é o Botafogo, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida alguma. Botafogo, eu tive uma grande participação dentro do clube, adorável. Eu passava o dia dentro do clube, trabalhando, treinando, fazendo tudo. Eu li que você participou da primeira seleção brasileira de voleibol, certo? Foi. Você foi integrante realmente do primeiro esquadrão? Foi. Eu tive a felicidade de participar da primeira seleção olímpica brasileira. Foi em 1964, no Japão. Vocês tiraram de 7º lugar. Exatamente. E sem conhecer nada, como o povo brasileiro, o jogador, o atleta brasileiro, tem uma versatilidade total, a gente foi conhecer a bola lá, que era uma bola japonesa, já diferente. Entendeu? Encontraram alguma dificuldade nessa diferença? Mas total, porque ela era muito leve. E a nossa na época, era uma Super Bowl na época, uma G18 que era de couro. Quantos títulos você conquistou pelo Botafogo? Olha, o Botafogo, na época, ele ganhou, foi um decacampeão. Só tem um atleta que conseguiu os 11 campeonatos, que é o Mário Dunlop. Eu fui como jogador até o hepta e depois como treinador fui até o octa. Entendeu? Então eu participei de 8 campeonatos como atleta e dirigente e técnico. Nós tivemos conhecimento que você jogou com o Carlos Arthur Nussmann, não é isso? Hoje presidente do comitê. Presidente do comitê olímpico, não é verdade? Exatamente. Qual foi a sua relação com ele? O Nussmann foi um grande atleta, ele é o presidente do comitê. O Nussmann era aquele mais assim, era um advogado na época, formado, aquela coisa toda, disse assim, vamos colocá-lo na direção da federação. E o nosso grupo, a nossa geração, nós nos reunimos e começamos a fazer um movimento, ele foi eleito presidente da federação. Depois, esse mesmo grupo o colocou como presidente da confederação. E depois ele foi galgando e hoje ele é um excelente administrativo, é um excelente presidente de Comitê Olímpico Brasileiro. Ele é o número 1. Graças a ele que o voleibol está no patamar que está. Como
Como você se sentia melhor nessa trajetória? Dentro da quadra ou como treinador? Do lado de fora? Ah, mas é muito melhor jogar, muito melhor. Então, olha, na época que eu era treinador, eu saía com a perna inchada de tanto bater na minha perna. Todo mundo vê o Bernardinho gritando, puxando camisa. Cada técnico tem uma mania. Uma mania. A minha era ficar, naquela época, a gente tinha que ficar sentado no banco e eu assim, ó. Poxa, pô, e aquilo ali, imagina, naquela época eram 5 sets, a regra era outra, tinha vantagem em ponto, um jogo levava 2h30, 2h40, eu joguei jogo de... 2h30 batendo na perna, realmente... Exatamente, então quase isso... um autoflagelo. Exatamente, então cada um tem... Agora, é muito melhor estar jogando do que estar do lado de fora. Uma vez atleta, sempre atleta, não é? E você ainda tem o hábito de jogar? Ah, eu jogo minhas peladinhas de manhã na rede, lá em Copacabana, na Figueiredo Magalhães. A gente tem uma rede lá de antigos jogadores e aqueles que sabem jogar, que participam. E a gente tem um grupo muito bom ali. Eu fui convidado para ficar... Quem chegar e tiver tendência, joga também. Nós temos um presidente, que é o comandante Coutinho e tal, o irmão do falecido Cláudio Coutinho, que foi muito meu amigo. E me convidou para ir para lá participar com eles e tal. E eu estou agradecido muito a eles por terem me recebido lá. Fora do Brasil, você atuou em outros países? Você tem alguma recordação? Não, eu fiz... agradável de outras localidades? Não, eu não joguei em outros países. Eu fiz uma especialização em voleibol na época, na Tchecoslováquia, em Praga, na Escola de Educação Física. Que naquela época era o voleibol que mandava, era o voleibol que ganhava tudo. Era o voleibol da antiga cortina de ferro, que era Rússia, Tchecoslováquia, Polônia, Romênia, esses eram os grandes. E essa especialização foi útil grandemente para a sua carreira? Olha, foi para mim, mas eu não pude chegar e explanar aquilo, entendeu? Porque eu aprendi. Porque, não sei, o voleibol não era muito difundido, não era muito, não tinha uma valorização como tem agora. Mas as atenções eram voltadas para o futebol. Para o futebol, exatamente. O basquetebol, o cara foi campeão do mundo na época e essa coisa toda. Então, era muito mais o basquete, muito mais o futebol. Agora, para mim, como professor, como profissional, eu até hoje, nas minhas aulas, quando eu dou minhas aulas, eu ainda uso aqueles ensinamentos que eu tive lá. Perfeito. Entendeu? Agora... Hoje jamais eu poderia chegar e trabalhar em algum lugar desse, porque já eu teria que fazer uma reciclagem total. Eu agora sou apenas, sabe, aquele torcedor que vou e fico batendo palma, vou assistir, ou às vezes nem saio, eu fico em casa, entendeu? Gosto de assistir as aberturas, porque aquilo, para o atleta, você participar de Olimpíada, de um campeonato do mundo, é o máximo na carreira de um atleta. Sem dúvida. Eu tive a felicidade de participar de 2 Olimpíadas, uma em 64, outra em 68. Participei de campeonatos do mundo, sul-americanos, essa coisa toda. Então você vê uma abertura, às vezes eu não gosto nem de ver, porque eu sou muito emotivo. Se emociona muito. A gente se emociona porque a gente viveu aquele momento. Entendeu? Então você, dentro daquilo ali, às vezes eu digo, eu chego para minha esposa e digo, olha, Gilza, desliga um pouco aí. Você como que transfere para você eu vivo. Que aqueles atletas estão sentindo naquele momento, exatamente, aquela abertura olímpica. Exatamente. Eu hoje vejo um jogo de voleibol, parece que eu estou vivendo aquilo, eu não vejo assim, com ares de torcedor. A gente vive, é como se o artista estivesse vivendo uma personagem. Então você fica ali, você vive o jogo, você diz, aquele levantador tem que fazer aquilo ali, entendeu? Aí ele, olha, não é que era e tal. Então é uma outra
vamos dizer assim, é uma outra expectativa, é uma outra maneira de ver o jogo. Zé Maria, é o ciclo da vida. Você de profissional, hoje você é um amador, não é verdade? Exatamente. Então, o amador é aquele que positivamente, o nome vem de quem ama. Isso. Então, você faz ainda hoje, não com a propriedade de antanho, mas faz com muita propriedade aquilo que você mais gosta. Né? Exatamente. Olha, parabéns, nós estamos chegando ao final, infelizmente, da nossa viagem. Foi um prazer muito grande tê-lo aqui como nosso passageiro. Olha, eu agradeço muito o convite de poder ter a oportunidade de explicar, de mostrar, de dizer aquilo que eu fiz, que eu gosto de fazer. E tendo um programa como esse que eu possa falar. Muito obrigado mesmo. Estou à disposição de vocês. Seja muito feliz, Zé Maria. Continue nas areias de Copacabana, tá? Pelo menos dando prazer aos transeuntes. Tá? Um grande abraço. Muito obrigado.